Olá, boa noite, sou a Cláudia, estou aqui ao vivo para mais uma live. Gostaria de agradecer aí a presença dos parceiros, mas eu vou aguardar os colegas aí da live poder entrar para a gente poder ver se o áudio e a imagem está ok. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, tenho um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Faço alguns vídeos lá com vários temas. Se você não conhece o canal Cláudia Fabiana de Jesus, né, dá uma olhada. Se gostar, compartilhe, dê sugestões de temas. As lives também, né, fazem parte aí de alguns anos da minha prática, no sentido de trazer temas que eu escuto do consultório, da saúde mental, né, das redes sociais, temas que fazem parte aí do nosso cotidiano. Olá, Sérgio, boa noite, obrigado pela sua presença, parceiro de anos aí da live. O áudio e a imagem está ok? Gostaria de pedir a colaboração para vocês. Boa noite. Estamos aqui hoje para falar do tema ciúmes, né? Ciúmes, como que eu lido com essa temática, se eu já passei por isso. E a live proporciona, né, esses temas aí que de alguma forma fazem parte aí do cotidiano, das escolhas, do nosso jeito de viver. Então vamos pensar sobre essa temática ciúmes. Como que é isso, né? Tem os ciúmes do parceiro, da esposa ou do esposo, tem o ciúme de uma amiga, tem o ciúme, né, do meu irmão, dos meus pais, enfim, né? Vamos refletir sobre a temática ciúmes. E que você possa, que está participando aí da live, fazer esses comentários, né? Trazer sua experiência, se lidou com ciúmes, ou se você se relaciona com uma pessoa que tem muitos ciúmes, como que você lida com isso, enfim. O Sérgio disse que está ok, né? A imagem, o áudio. E, né, eu estava começando a falar live sobre essa questão mesmo, né, do canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Já tem algum tempo, mas, né, a gente sabe da importância de continuar, né, trazendo algumas temáticas assim. A live ela tem essa presença ao vivo, né, que também é muito importante porque a gente pode fazer essa troca ao vivo e, né, temos aí colegas há anos que participam da live, como o Sérgio, né. Então vamos conversar hoje sobre a temática ciúmes. Foi um tema sugerido por algumas pessoas, falar da questão dos ciúmes. E a gente pode ampliar esse ciúme para vários relacionamentos. Tem pessoas que têm muito ciúme de objetos, né? Tem aquele cara que tem ciúme do carro dele, um ciúme até doentio. Você pode ter ciúme do seu filho em relação à sua nora. Você tem ciúmes daquele amigo seu que quando sai com outro amigo dele, ele não te convida e você tem um grau de ciúmes. E a gente sempre precisa pensar no contexto, na intensidade, no grau, como que você lida com esse sentimento, tá? Porque ele também é uma forma de sentir sobre um objeto, sobre alguém na nossa vida, né? Então vamos pensar sobre a questão dos ciúmes de forma geral. Gostaria de agradecer a presença da Angélica, um forte abraço. Obrigado pela presença de vocês. O ciúme, de alguma forma, é aquele receio, né? De alguns afetos alheios, para que não seja exclusivamente nosso, né? Eu quero que uma pessoa tenha um sentimento exclusivo por mim, assim, né? E é algo para a gente pensar, né? A gente quer exclusividade, qual é o limite disso, qual é o vínculo que você estabelece. O ciúme também pode ser aquele medo de perder a pessoa amada, a insegurança, né, muito grande de querer também controlar o outro e medo de perdê-lo.
Às vezes é um medo, né? O ciúme patológico, ele é diferente de um ciúme dito normal, né? Mas é um sentimento, o ciúme é um sentimento desagradável mesmo, assim, que de alguma forma mostra a nossa vulnerabilidade, mostra o receio de perder aquela pessoa amada ou ser comparado pelo outro e de alguma forma, né, eu desejar essa exclusividade, né? Um bebê, uma criança, ela também quer essa exclusividade da mãe, do pai. Interessante isso. Será que esse sentimento... Alguns autores dizem que o sentimento de ciúme ele é natural, né? Esse ciúme que faz parte aí da nossa comparação com os outros, né? O ciúme está ali na tríade do complexo de Édipo, em que tem o pai, tem a mãe, nasce um filho, e como esse pai lida com o ciúme desse filho, como essa mãe lida com a filha dela, bebezinho, com o marido. Então tem todo um desenvolvimento humano e que o ciúme é um sentimento primitivo, um sentimento natural, que desde quando a gente nasce, a gente lida com essa tríade aí, né? O outro, eu sei dividir amor, eu sei compartilhar amor, eu quero só para mim. Então vamos pensar. Na verdade, o ciúme, sem ser o patológico, ele é um sentimento natural que tem que ser trabalhado muito na vida dessa criança, dessa família, para ver como que ele fica, né, nas relações de segurança, né? O ciúme como sentimento natural e até primitivo, quando ele não é exagerado, ele faz parte e ele não traz tantos danos assim. Você administra melhor o seu medo de perder a pessoa amada, né? Mas é algo para a gente pensar, né? O ciúme também ele pode ser esse medo, né, de controlar o que você sente, né? Às vezes aparece por várias razões. O quanto a pessoa pode despertar o ciúme em mim e ela provoca isso. Tem pessoas que têm esse desejo, né, de provocar o ciúme alheio. É multifatorial, então a gente vai pensar aí como que você lida com isso. Você é uma pessoa ciumenta? Queria agradecer a presença da Célia, da Andréia, um forte abraço. Angélica, boa noite. André, forte abraço para você. O Leandro, o Pedro, bem-vindos aqui. É uma temática que, se de repente você não tem um relacionamento, não quer dizer que você não tenha ciúmes do seu amigo ou da sua mãe, né? Esse ciúme que é o sentimento de comparar com o outro, essa competição do sentimento. Eu quero ser mais amado pelo outro ou eu tenho medo de perder aquele sentimento que eu sinto que o outro tem por mim, né? Na verdade, o ciúme é um tema complexo, com as vicissitudes, né? Com uma variedade de possibilidades de pensar. Então a live é só um chacoalhão aí para você pensar sobre esse tema na sua vida. Você tem ciúme de quem? Esse ciúme é até razoável, você administra bem. Você tem um ciúme patológico de quem, né? Então eu comecei a live perguntando: você tem ciúme da sua esposa? Você tem ciúme do seu namorado? Que grau que é isso? Você tem ciúme do seu filho com a namorada dele? Você tem o ciúme, né, que a sua filha é mais apegada ao seu marido e menos em você? Às vezes tem um grau de ciúme ali. Você tem ciúme do seu colega? Você tem ciúme do outro, do objeto, do seu carro? Enfim, as possibilidades, né, dessa teia de se sentir ciúme. Então, e aí a gente se depara com a nossa fragilidade, que a gente realmente não tem garantia para sempre sobre o outro. É um tema bem complexo e a gente tem que olhar para a gente, né? É muito maior do que só a questão do romântico, né? Do romantismo, assim, é olhar pra gente mesmo, né? Medo de perder, então, aquela pessoa que você ama e de não ser mais amada por ela do mesmo jeito, né? Medo de perder um objeto, né? Alguma coisa, também pode ter o ciúme, né? O ciúme dito aceitável, né? Esse normal, ele é aceitável, ele faz parte, muitas vezes, do cuidado e do zelo para que uma relação continue, a importância
que você tem do outro na sua vida. Então, quando a gente realmente ama, um grau de cuidado e zelo faz parte, né? Porque tem gente que não chega a ter esse nível de zelo e cuidado com o outro, até porque deve ter medo de se entregar numa relação ou de se entregar em vínculos, né? Mas um ciúme dito aceitável, normal, é quando você tá ligado ao zelo, ao cuidado do outro, a importância de proteger o outro, de saber dele, mas sem ser possessivo, sem querer controlar a vida do outro. Às vezes eu tenho um ciúme que é um pouco exagerado, que não chega a ser o normal, né, o aceitável, mas um exagero, que aí já começa a sair um pouquinho do controle, né, aumenta a intensidade do ciúme, causa algumas tristezas, desconforto para quem sente. Esse ciúme um pouco exagerado, a pessoa que sente ele fica triste com isso, traz traz um desconforto para ela também, né? Então é um ponto importante. Agora o ciúme patológico, né? A intensidade dele é gigante, causa sofrimento tanto na pessoa que tem o ciúme, quanto o sofrimento da pessoa, né, do parceiro, né? Causa muitas situações irreais, né, de fantasia, né, e até pensamentos delirantes. Então, o ciúme patológico, ele tem a ver com fantasias e sentimentos delirantes. Então, você, de alguma forma, ameaça, né? Tem uma ameaça ali. Qualquer pessoa que se aproxima, né, de uma amiga ou do seu companheiro, de sua companheira, você já se sente ameaçado. Então, esse é o ciúme patológico, né? Sempre tem um rival, né? Tem uma obsessão de controlar a vida do outro, o comportamento dele, as ações, né? O ciúme patológico, o sujeito quer controlar até o sentimento que o outro tem, né? O ciúme patológico é um exagero de ciúme sem motivo aparente, né? Ou sem um fato real, assim. Acho que esse é um ponto importante, né? O quanto isso sai do controle, sai do real, ele é fantasioso, tá? E esse sujeito é muito inseguro ou totalmente inseguro e controlador, né? Cerceando a liberdade do outro. Então, esse ciúme é patológico. Muitas vezes, esse ciúme patológico precisa de buscar ajuda profissional, né? Olhar para esse sujeito como que ele aprendeu sobre a relação do amar ao outro, sobre a relação de posse do outro, sobre a relação de confiança, né? Lógico que a gente tem a nossa estrutura de família, como que você aprendeu, né? Depois você cresceu, como que você lidou com isso, mas é um ponto importante, assim, a sua estrutura psíquica, né? O quanto, o que você aprendeu sobre o que é amar, porque tem na cultura, depois a gente vai ver um pouquinho quanto a cultura nossa de posse, de eu sou obsessivo em relação ao outro, eu sou dono do outro. É muito forte isso na cultura brasileira, né? No sentido dos relacionamentos, de posse, né? Até quando falam o outro é meu, né? Essa palavra é muito até grave, assim, né? O outro é seu, né? Então esse pronome de possessividade, o outro é meu. Então a gente tem esse padrão na nossa cultura, assim, muito de posse. Então esse ciúme patológico, ele traz muitos prejuízos, né? O rompimento de relacionamento, às vezes as pessoas se gostam, mas elas vão cansando, né? A gente vê tragédias em ciúmes patológicos, né? Em que a pessoa não deixa o outro seguir a vida porque só deseja que a pessoa esteja para ela. O quanto através de um ciúme patológico você vê às vezes uma pessoa doentia, assim, né, psicologicamente, e o quanto quem está vivenciando com uma pessoa que é ciumenta de forma patológica tem que tomar cuidado, buscar ajuda e de repente precisa romper. Porque a pergunta é a seguinte: a pessoa que você está convivendo está te fazendo bem? Você se relaciona com alguém que está te fazendo bem, né? Então é algo para pensar, assim, né? O Sérgio coloca que tem ciúme, né, das coisas, né, Sérgio? Não gosta de emprestar nada e cuida para durar, né? Isso. Aí o Sérgio pergunta se é uma doença. Não é, Sérgio, né? A gente também sempre busca essa questão da patologia, né?
Você assume que tem. Acho que isso é interessante também, quando a gente assume aquilo que é meu, né? Eu tenho ciúme assim, das minhas coisas, não gosto de emprestar. Se você assume isso pra você, né? Tem gente que não gosta de emprestar livro, não gosta de emprestar o carro. É uma escolha, né? É uma coisa que você tem uma relação ali com aquele objeto. Assume isso e as pessoas têm que entender, porque você também não é obrigado, você não é obrigado a emprestar suas coisas, né? É como que você vai lidar com isso, assim, né? E você ser mais cuidadoso, você zela pelas suas coisas. E talvez você não goste mesmo de emprestar, talvez é assumir isso. Não necessariamente isso é uma doença, entendeu, Sérgio? Então, avisa as pessoas sobre isso. Acho que isso é legal, porque parece que a gente tem uma tendência também de querer que as pessoas sejam de um jeito ou de outro. Cada um precisa gerenciar o seu jeito de ser, evoluindo no seu jeito de ser como pessoa, tá? Então, o ciúme patológico é quando a pessoa desenvolve aquele padrão de preocupação excessiva, exagerada sobre o outro. Às vezes é uma pessoa que também cuida muito do outro, é muito perfeccionista, é excessivamente dedicado, tem que cuidar disso aí, porque às vezes no relacionamento no início, você se apaixona por uma pessoa que faz tudo por você, que é excessivamente dedicado, né, e coloca você lá em cima, e de repente o cara começa a mostrar o lado do ciúme patológico dele, né? E às vezes a pessoa ela coloca nessa posição até narcisista, né? Eu sou a pessoa que melhor pode te amar, ninguém vai amar você como eu, né? Que exagero é esse, né? Você não conhece as pessoas, você não tem esse domínio, né? De vangloriar os seus sentimentos. Só você pode gostar daquela pessoa. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa é gostável por outras pessoas também. Então aí você vê o centro do umbigo dessa pessoa também que tem esse ciúme patológico, né? Dela querer ser o centro da vida do outro, né? O ciúme patológico é quando a pessoa não acredita em evidências, né, apresentadas pelo outro, né? Eu não estava lá, eu estava em casa. E a pessoa não acredita, ela acredita na fantasia dela. Boa noite, Américo, Denis, seja bem-vindo, a Belinha, forte abraço. Estamos aqui um pouquinho conversando sobre o ciúme patológico, né, do quanto isso é prejudicial, do quanto isso traz um nível de fantasia, né, de imaginário desenvolvido. A pessoa cria amante para o outro, ela qualquer coisa ela fica ali perseguindo, controlando, vendo o celular, quer senha, né? Isso chega também a bater no relacionamento tóxico. Eu já atendi vários casos de adolescente que um namorado ou a namorada é excessivamente tóxico, quer ver celular, quer ter senha, quer controlar o outro. E às vezes o adolescente deixa em nome do amor ou da paixão, e aí se dá conta que ela perdeu a individualidade dela, que perdeu a privacidade. Então, até você, de repente, você é pai de uma adolescente, você tem ciúme da sua filha excessivamente. Você não está aceitando que ela é moça, que ela quer paquerar, que ela quer sair. Então, às vezes você pode desenvolver, às vezes não é nenhum ciúme patológico da sua filha, mas é um ciúme que você precisa lidar como pai, que a sua filha não vai ficar saindo, por exemplo, com você todo final de semana. Ela é uma adolescente, ela é uma moça, ela quer sair com os amigos, ela quer conhecer, né, outros meninos, vamos chamar assim, né? E como um pai lida com ciúmes, né? Pra gente ampliar, porque os ciúmes também não é só em relação a namoro, a casamento, tá? Patrícia, seja bem-vinda, forte abraço. O Américo pergunta, né, o nível tolerável de ciúme afetivo. Isso depende da relação, né? Mas o que a gente está falando aqui, Américo, é que tem o ciúme que é o dito saudável, que faz parte, que tem mais a ver com zelo, com cuidado com o outro, em que eu não invado a privacidade do outro. Tem aquele ciúme que é um pouco exagerado, que já traz um desconforto para a pessoa que sente. E tem esse ciúme patológico, que ele é um ciúme delirante, né? Que aí já passou do limite. Eu fico vigiando a pessoa, eu fico o tempo todo olhando se ela tá online ou não, aí já é intolerável, né? Só que a pessoa que é ciumenta patologicamente, às vezes ela não percebe. Quem percebe é, né, que tá aí com essa pessoa.
Então, e cada casal lida de um jeito, né? Tem casais que incentivam o ciúme do outro, porque tem uma representação que sentir ciúme representa amar. E aí é questionável. Será que é amar? O que é amar para você? Qual é o grau do seu cuidado? Né? Tem gente que aprende isso em família, em crenças e valores de família, que você tem que saber onde o outro tá, que você tem que estar junto com ele 24 horas, né? Atrás do ciúme pode ter uma pessoa controladora, que ela também quer a pessoa só para ela, né? Ela não respeita a individualidade do outro. Então, tem graus realmente, desde aquele ciúme que tem a ver com cuidado e zelo, em que você não exagera, se você lida bem com isso, que você até fala disso, né? Você lida até com bom humor em relação a isso, porque no começo da live eu tava falando que um ciúme não é só em relação a homem, mulher, relacionamento. O ciúme é um sentimento lá de trás, que a gente traz desde o nosso nascimento, em que você tem, né, a comparação dos irmãos, você tem ciúme dos irmãos, dos amiguinhos, você tem ciúme do seu pai em relação à sua mãe. Então é um sentimento lá atrás, primitivo, natural, e que aí, conforme eu vou sendo educado, criado, como isso fica na sua personalidade, percebe? E você hoje cresceu, você é adulto, e como que você lida com esse sentimento de comparação, de dividir o amor do outro, né? De você se sentir rejeitado, quando alguém diz não para você, de repente você tem um ciúme porque você se compara com o outro que foi né? Você foi preterido e o outro foi preferido, né? E como que é lidar com isso? Então, quando a gente fala do ciúme, a gente vai ter que olhar para o nosso eu. Como que você lida com essa vulnerabilidade humana de que eu posso ser deixado, eu posso não ser mais amado do mesmo jeito com aquela pessoa que me prometeu ser amado. Ou como uma pessoa mantém o amor, é a grande questão também, né? Você faz a manutenção do seu amor, né? Ele tá aí na medida do possível equilibrado, você ama o outro e você também consegue se amar, né? Você respeita a individualidade do outro, da sua esposa, da sua namorada, do seu amigo. De repente o seu amigo, hoje ele não quis sair com você, ele quis sair com outro amigo dele. E ele diz não pra você. Ah, não, já saí com você semana passada, eu quero sair com meu amigo aqui, e vocês não são amigos, tá? É outro papo. E ele poder fazer isso e você não se sentir excluído, né? Acho que também tem isso, assim. Como que você lida com a frustração do não do outro para com você? Você lida bem, você fica frustrado demais, você não aceita que você quer ser o centro o tempo todo da vida do outro. Você quer ser aquele objeto amável, né? Você quer ser aquele sujeito amável, amado pelo outro o tempo todo. Por que que você quer isso? Você precisa estar nesse lugar, né? Então é um passo importante aí para pensar. José Carlos Monteiro, seja bem-vindo, meu amigo Regis. Estamos aqui falando um pouco, né, passando pela temática tão complexa, mas estamos falando um pouquinho do ciúme patológico, né, e desse exagero, desse sentimento delirante, de algo que não existe e eu estou acreditando. Eu crio história, eu argumento, eu justifico para provar que eu estou certo, que o outro está me abandonando ou está me deixando, né? Então é o cara que delira, né? Que ele, o tempo todo ele quer controlar a vida do outro, tem que saber o que está fazendo, que hora volta, né? Ele quer controlar a vida do outro, né? Às vezes quer controlar roupa, amizade, né? O tempo todo tem que saber o outro, porque o tempo todo esse sujeito que tem um sentimento de ciúme patológico, o tempo todo talvez ele tenha esse sentimento de se sentir ameaçado. Você se sente ameaçado de perder alguém? O que eu vejo hoje tem uma tendência das pessoas não se vincularem tanto, assim, né? Geração mais nova, assim, tem muito medo de sofrer, então é melhor não me vincular. E as pessoas têm um grau de vínculo mais superficiais, né? Então é uma coisa para pensar também. A modernidade
de seus novos sintomas de vínculos. As pessoas estão com medo de se vincular, então, embora tenha, né, muitas pessoas com ciúmes patológicos, né? O Regis coloca quando há inequívoca reciprocidade de sentimento e cumplicidade, o ciúme desaparece ou se torna inútil. Interessante nessa questão do que é recíproco, da cumplicidade, da confiança, né, entre ambas partes. Né? De repente ele desaparece assim, ele não faz parte, Regis, do relacionamento, do relacionar. A convivência não é uma coisa que aparece, que preocupa, porque é um casal que tá ali junto, que não se sente ameaçado, eles têm um pacto emocional, eles alimentam isso, então eles não ficam focados no ciúme, não aparece. Né? É um casal que é estável, né? Tem parceria, tem a busca da individualidade de cada um, tem um querer ficar junto em muitos momentos, então o ciúme, ele desaparece, né? A gente sabe, a gente olhando assim, a moçada que tá no estado de paixão, né? Ou tá iniciando um relacionamento, de repente aquilo é muito forte, né? Aquilo ainda tá, eu tô num jogo romântico, eu tô indo, eu não conheço sobre o outro, eu não mostrei o meu lado, então de repente aparece mais, mas quando você tem um relacionamento que é estável, que você tem essa cumplicidade, que você confia, que tá ali, estão caminhando junto, o ciúme não aparece tanto não. Muito interessante isso. Obrigada pela sua... Porque também tem a maturidade, né, Regi? Eu acho que isso, assim, a maturidade emocional no relacionamento, ela interfere muito na qualidade desse relacionamento, a maturidade emocional. Quanto você foi se tornando maduro no seu parceiro ou alguém que você ama, né? É uma construção rica, é uma construção que dá trabalho, deu trabalho, enfim, acho que esse é um ponto importante. E vale a pena a gente lembrar aqui na live que tem pessoas que têm bons relacionamentos afetivos, conjugais, e que não ficam ligados a ciúme, né? São maduros, né? Sabe? Não tem essa loucura do ciúme patológicos, assim, né? É diferente de você cuidar do outro, mas você tem maturidade, assim, isso... Mas tem pessoas que têm uma idade cronológica, né, que tá na maturidade cronológica, mas não tem maturidade emocional. Então, né, a gente vê isso no consultório, nas relações humanas, o ciúme, a possessividade, o controle, mas aí tem que ver várias coisas, né? Essa pessoa que é ciumenta patologicamente, ela desenvolveu isso na vida dela, na estrutura psíquica, nos modelos aí dos pais. As experiências amorosas delas, às vezes, foram muito marcadas por desconfianças. Ou então, essa pessoa que tem um ciúme patológico do outro, o outro vai me trair, o outro vai me enganar. De repente, essa pessoa que projeta no outro esse medo, na verdade é a própria pessoa que trai, essa pessoa que mentiu, que não tá fazendo coisa legal. De repente ela projeta no outro os medos que na verdade ela já praticou, né? Ou ela traiu, então o outro vai me trair. Então tem esse ciúme patológico que tem a ver com a pessoa, como que ela é, e ela projeta no outro também, tem esses casos, né? Maria Cleide, boa noite, Adriano, Newton. Então acho que é importante, assim, se você conhece uma pessoa, por exemplo, ou tá aí na live, você ao vivo, pensa, nossa, eu tenho ciúme patológico, eu preciso, né, buscar ajuda, eu preciso olhar para isso. Realmente, as pessoas tratam isso, né? Elas buscam sair dessa dor, dessa possessividade sobre o outro, às vezes fazer um tratamento psicológico, e realmente é possível sair de uma convivência, de um jeito de viver em que você quer controlar a vida do outro e você tem um ciúme patológico. É possível sair disso, né? Eu já vi pessoas buscando terapia para deixar esse jeito de conviver com o outro, né? Porque é melhor para ela também. Porque de alguma forma
O indivíduo que é ciumento patológico, a vida dele se torna o outro, né? Ele deixa de cuidar dele, ele né, de ter também a individualidade dele, é como se fosse uma droga para o outro, ele fica ali o tempo todo, né? Atrás do outro o tempo todo, com vários medos, medo de ameaça de perder, né? Então, a Maria Cleide, né, também colocou aqui, que na verdade é um sofrimento, né? É um sofrimento para quem sente, e quem convive com alguém que tem um ciúme patológico também sofre muito, né? O Regis até pergunta se o ciúme patológico também tem essa raiz na insegurança. Eu ia falar disso, né, Regis? Porque também tem isso, assim. Que estrutura emocional esse sujeito que tem o ciúme patológico tem? Não tem como não ter insegurança, né? Tem pessoas que não acham, lá no fundo dela, elas não acham que merecem ser amados. Elas não sabem ser amadas. Então, quando ela se relaciona com alguém que diz que ama ela não confia. Então, ela fica ciumenta o tempo todo. Como alguém pode gostar de mim? Como alguém pode me amar se eu nunca fui amado? Se uma pessoa é tão insegura que ela acha que ninguém vai gostar dela ou pode gostar dela, quando ela tem alguém que tá afim dela, tá ali com ela não aguenta, não dá conta. Ou ela faz uma sabotagem, ou ela termina o relacionamento. Ela não dá conta de se sentir amada. Então ela destrói o relacionamento, né? E ela pode projetar no outro. Então, com certeza, Regis, no ciúme patológico tem insegurança, tem baixa estima, tem desvalorização, né? Tem sentimento de ameaça, né? Uma pessoa que tem esse ciúme patológico, além da insegurança, ela se dá conta, só que nem sempre ela sabe, do quanto ela é vulnerável ao outro, do quanto ela tem muito medo de perder, né? Na verdade, a gente pode ter medo, mas a gente tem graus diferentes de medo, e esse medo não te paralisa na vida, você segue a sua vida, apesar, né, de ser deixado de lado, de ser deixado... Também esse sentimento de insegurança, Regis, tem essa questão também do medo de abandono, né, de rejeição. Então, por isso que a psicoterapia, por isso que quando a pessoa vai buscar uma análise, ela vê se ela também tem na vida dela, na relação com os pais, na criação, o que ficou ali, né? Tem dois casos básicos assim, mais gerais, desculpa. Quando você tem pais extremamente que fortaleceram muito, até em excesso, o amor. Então eu tive pais amorosos ali o tempo todo, até um excesso, né? A gente fala que tem que ter uma mãe suficientemente boa. Excessivamente boa faz mal, né? E as pessoas estão querendo ser muito, menos. O menos é mais. Então, quando você tem um excesso de amor, extremamente, eu coloco meu filho o tempo todo, eu tô ali nutrindo, eu não consigo dar frustração para ele. Esse sujeito, ele pode crescer querendo que os outros, o tempo todo, nutrem ele. Aí ele vai ser ciumento, ele quer ser o centro das atenções, ele quer que a pessoa se volte para ele o tempo todo, porque o ciumento também tem isso. Eu quero que você faça para mim, eu quero que você esteja comigo, eu quero que você só sinta prazer de estar comigo. Porque o outro pode ser feliz em muitos momentos sem você. A sua esposa, você sem a sua namorada, você tá com ela, você é feliz junto dela, mas você pode estar feliz sem ela. Ela lá tá fazendo as coisas dela, você tá fazendo as suas. Você é feliz no trabalho, ela é feliz no trabalho. Às vezes você tá com o seu filho, um filho, e a sua esposa tá com outro filho, ela tá feliz ali. Entende isso? Eu sei quem eu sou sem o outro. Eu existo sem o outro. Eu gosto de estar com ele, mas eu não dependo dele para ser feliz ou estar me nutrindo. Então, aquela família que nutre, não consegue dizer não, né, pode criar um sujeito com personalidade muito ciumenta lá na frente, se ele não tratar isso, porque ele quer tudo para ele. Ou ao contrário, ou são pais que deixaram de amar, de nutrir, de dar confiança, né?
Tem pais que negligenciaram esse amor. São pessoas que não se sentiram amadas, protegidas. São pessoas que não são seguras de si. Então ela pode também desenvolver esse ciúme patológico porque não tiveram, né? Ou não se sentem capazes de ser amadas. Então, como que você me ama? Se eu nunca fui amado, eu não sei o que é isso. Será que você me ama mesmo ou você está com dó de mim? Você me ama mesmo, então eu fico com ciúme patológico, ou senão eu gosto tanto de sentir aquele amor que eu tenho muito medo de perder. E aí é um medo exagerado, eu quero controlar o outro para ele não me deixar. Eu só queria lembrar que se sentir deixado, se sentir não, passar por isso é uma condição humana, né? A gente não tem garantia do sentimento. É diferente quando você nutre, quando você gosta de estar com alguém, quando você cuida disso, quando você, como o Regis colocou, né, um relacionamento mais maduro, e você vai trabalhando isso no relacionamento, né? Tem tantas outras coisas no relacionamento, não fica focando nos ciúmes. Então é um ponto importante, assim, sabe? Um sujeito ciumento de uma forma patológica, ele é inseguro, ele tem medo de perder, ele quer controlar, ele tem a possessividade, né? E isso, quanto mais medo eu tenho de perder alguém que eu amo, mais isso pode acontecer, né? Porque aí, de repente, eu impeço o outro de fazer o que ele quer, da individualidade, da liberdade, né? Tem gente que quer controlar o que o outro sente. Tem gente que quer controlar, e às vezes a pessoa tem uma atitude autoritária sobre o outro. O outro é meu, eu mando nele, ele tem que sentir isso por mim, ele tem que falar que me ama, ele tem que fazer isso pra mim, né? Então é uma cultura mesmo a gente rever sobre isso, né? E aí precisa olhar. Cara, o que está acontecendo com você? O que está por trás do seu ciúme patológico? O que você está precisando cuidar? É sua autoestima? É gostar de você? Você tem amor próprio? Porque as pessoas são adultas, né? Ninguém é obrigado, né? De forma geral, assim, o que a gente espera, ninguém é obrigado a estar com o outro, né? As pessoas escolhem estar com o outro ou escolhem não estar. Então, sabe, essa pactuação, o que eu vejo, as pessoas têm essa coisa, muito medo, né, de ser traída, de ser enganada, de ser passada para trás, né, tem medo, né, a gente tem uma cultura do esperto também, né, eu quero aproveitar tudo, ou o outro tá no lugar de objeto, eu quero ali para mim, então tem a coisa da posse, mas é bem complexo. O que eu acho que é importante é você olhar, se você convive com uma pessoa que tem um ciúme, às vezes não tão exagerado, se você cuida bem disso, né, e foca outras coisas no relacionamento, aí não precisa aparecer o ciúme desse jeito, como centro, né, do relacionamento, porque o centro do relacionamento de uma maturidade, ela é compartilhar, estar junto, é se entregar, é ser parceiro, é ter amizade, é curtir, é saber viver, é querer estar com o outro, é respeitar a individualidade do outro, o espaço do outro. O outro, né? Eu não sou o outro não sou eu, né? Como é fundamental respeitar. O outro faz coisas, não necessariamente tem que fazer o tempo todo comigo, né? Então acho que isso... Será que isso é ensinado pelas famílias? Será que os pais ensinam os filhos a não ser tão ciumentos? A lidar com o ciúme do irmão quando nasce? Você lidou bem com o ciúme que você tem com seu pai em relação ao seu irmão? Você tem ciúme de quem da sua família? Da sua mãe? Você tem ciúme do seu amigo? Você tem ciúme, não tô falando nem ciúme patológico, tô falando de ciúme nesse sentimento aí. Você tem ciúme daquele colega que se destaca no trabalho mais que você? Como que você lida com grau aí de ciúmes, né? E aí a Maria Cleide pergunta, né, do que é manipulador também, né? É o ciumento patológico, ele também manipula. Ele quer que as coisas sejam do jeito dele, né?
Também ele é manipulador, porque parece que o cara que tem ciúme, às vezes ele tá mal mesmo, precisa de ajuda, mas a gente às vezes coloca ele numa posição muito de vítima, ele é doente, ele é ciumento. Mas muitas vezes é um sujeito manipulador, né? Às vezes tem pessoas que têm uma personalidade narcisista e por isso é também ciumento patológico, porque ele é narcisista, ele quer as coisas para ele, ele quer ser o centro. Então, isso existe também. Tem pessoas que têm essa personalidade do narcisista, né? Já vi pessoas que têm, às vezes o ciúme, o cara que tem ciúme patológico, às vezes ele tem outras patologias, outros transtornos mentais. Já vi casos de transtorno borderline e o cara de alguma forma, né, tem um ciúme patológico, mas ele tem uma personalidade borderline, então ele é estável, né, é bem sério isso, assim. O Regis coloca que o ciúme conceitualmente é sempre nocivo. Geralmente o conceito do ciúme é esse sentimento primitivo, né, que eu tenho das relações primárias, e eles definem os graus do ciúme, né, o ciúme dito, né, que faz parte, o ciúme das relações humanas, o ciúme que tem a ver com cuidado e zelo com o outro. Eu não quero, né, um grau em que você cuida do outro, você liga para ele para saber dele, se chegou bem, não para controlar. Se você liga para saber dele, você não conseguiu falar, você não fica focado nisso, você não fica preocupado. Então tem esse ciúme, né, que é do zelo e do cuidado. Tem o ciúme que já é exagerado e tem o ciúme patológico. Então, no conceito de ciúme passa para essas 3 dimensões. Como, por exemplo, a depressão. Depressão é um transtorno mental, né, que pode ser leve, moderado e grave, né? O ciúme também ele é qualificado, depende do grau, tá? Mas ele no seu princípio em relação ao sentimento do ciúme, ele faz parte, porque não necessariamente ele é um ciúme né, do relacionamento conjugal, ele é das relações humanas, tá? Tá em relação aos pais, aos irmãos, né? Tem a ver com as competições humanas, com as comparações. Então é um ponto importante aí, né? Acho que tem pessoas que têm a crença, né, a ideia de que amor tem a ver com ciúmes, talvez quebrar esse valor, essa crença da sociedade, tá? É interessante perguntar, o que está causando ciúmes em mim? A pessoa que eu estou convivendo causa ciúme em mim? Mesmo se ela causar, é você que vai ter que lidar com isso. Mas tem pessoas que contam até, nossa, fui paquerada, né? Que você quer provocar o ciúme no outro. Muitas pessoas já me falaram isso, né, nos relacionamentos, que o outro, e a pessoa fala, ai, não vou cair nessa, né? Não preciso disso, né? Então é um ponto interessante. O que o outro quer de mim quando ele conta o que ele conta em relação a isso, né? Então, tem pessoas que usam o ciúme como sabotagem, né? De não dar certo o relacionamento, né? Eu acho que é um ponto, quando que o ciúme aparece, você tem ciúme de forma geral, você tem o ciúme daquela pessoa específica, né? As suas reações, se você consegue controlar os ciúmes, né? Essa live ela é só uma provocação, né? Porque é tão rápido, mas tem várias facetas aí do ciúmes, né? Tem o ciúme do filho, igual a gente falou, o ciúme do seu pai ou da sua mãe, o ciúme da sua nora, o ciúme do seu marido, ou não, né? Então é importante pensar em que momento esse ciúme aparece, com quem isso aparece, e sempre pensando, o que você tem a ver com o seu ser de ciúmes? Você precisa cuidar, você acredita que o outro ama você? Porque você é uma pessoa amável? Né? Você confia em você? Ou não? Você tem inseguranças gigantescas, você tem medo, você se sente inseguro o tempo todo, o outro pode te largar. Tem gente que faz ameaça no relacionamento o tempo todo, qualquer briguinha já fala,
né? Eu tô aqui para separar, né? O tempo todo usando o ciúme para controlar o outro, então é bem sério isso. Eu acho que é um assunto bem complexo e importante discutir nos relacionamentos, seja conjugais ou em qualquer outro tipo de relacionamento, né? O que eu acho que é importante é que se você tem esse ciúme, que às vezes não é patológico, mas é um pouquinho exagerado, ou um ciúme leve lá, que você possa conversar disso, que você possa ser honesto em relação ao outro, não ficar num joguinho, jogando que você não é, né? Você poder falar pro outro que incomodou, você tá falando do seu sentimento, você não tá dizendo o que ele tem que fazer. Você não está controlando ele, você não está destruindo o relacionamento por isso. Você está falando o que incomodou, né? Então, é fundamental esse diálogo, assim, né? Tomar cuidado, porque às vezes tem gente que usa os ciúmes para controlar o outro, e isso cada vez mais causa afastamento da pessoa, né? Então, a questão é como que você cuida da sua autoestima, do seu amor próprio, dos sentimentos em relação a si mesmo. Você gosta de você? Para que você possa sentir que o outro também gosta de você. Você tem que olhar para você. Falar de ciúme é olhar para o próprio eu. É para olhar para a sua segurança, para o seu amor próprio, né? Falar de ciúmes é olhar para o seu relacionamento com você mesmo. Néia, boa noite, um forte abraço, saudade de você, viu? Forte abraço. A Rosa Maria está presente. O Regis coloca aos manipuladores que utilizam o ciúme como ferramenta para os mais diversos objetivos. Como tem manipulador, né, Regis? Né? Podemos dizer que há fábricas de manipuladores, assim, né? E aí, se você se depara com uma pessoa manipuladora, né? Como que você lida com isso? Às vezes você tá ali, né, no relacionamento com uma pessoa manipuladora, né? E o manipulador também é muito complicado se relacionar, então você vai ter que olhar para isso, você vai ter que às vezes se afastar, se proteger, não cair na manipulação do outro. A manipulação pode ser sutil, escondida, latente, né? E o manipulador pode usar mesmo o ciúme para qualquer finalidade, tá? Então é um ponto importante. Mas é importante olhar, eu sou capaz de ser amado pelo outro, então de repente eu sou uma pessoa segura. Quanto mais uma pessoa é segura de si, talvez ela não desenvolva esse ciúme patológico, né? Eu acho importante pensar nisso, assim, eu tava falando, né, personalidades narcísicas, que é o cara que quer ser o centro dos aplausos, você tem que gostar só de mim o tempo todo, eu quero sua atenção o tempo todo, eu quero ser admirado por você o tempo todo. Então, pessoas narcisistas tendem a ter um ciúme mais patológico. E pessoas com personalidade borderline, que é ali uma borda entre a neurose, né, e a psicose, de alguma forma, tem muito medo de sofrer rejeição. O desespero por passar por rejeição faz o borderline ser uma pessoa que desenvolve um ciúme patológico, tá? De repente você não tem um transtorno de borderline, mas você pode ter um grau de medo grande, um grau de medo excessivo de rejeição. Então você quer controlar o outro para não passar por rejeição. Ou você foi muito rejeitado, lembra que eu falei do histórico dos pais? Você foi muito rejeitado, você projeta isso o tempo todo, você vai reviver essa história. Ou senão você não teve frustração, você foi tão amado excessivamente, porque o excesso para mais e para menos é prejudicial, você não sabe lidar com a frustração. Porque uma pessoa madura no relacionamento, o outro é importante, mas o outro não vai ser o centro da minha vida o tempo todo. Até porque o outro cresceu. O centro da vida é quando você tem um bebezinho lá e ele precisa disso e depois você vai cortando isso. Então tem adultos que querem ser o centro do outro. E aí é manipulador, é controlador e vai desenvolver. E vai desenvolver o ciúme patológico não é porque às vezes nem ama o outro. É porque ele quer atenção para ele. Tá pensando mais nele no que aquela pessoa que ele diz que ama. Também tem isso, tá, pessoal? Acho que esse é um ponto importante. Senão a gente confunde essa questão do amar. Eu amo tanto o outro que eu não quero perder.
mas você também não quer perder, né? Porque, embora a gente não tenha o controle, o outro, eu posso ser deixado pelo outro, sim, porque eu não tenho esse controle. Então é importante cuidar desse ciúme. De repente você passou, às vezes a pessoa passa por várias experiências. É muito interessante se amadurecer como pessoa. De repente você foi mais ciumento lá e você passou por tantas boas, você já amadureceu, você quer ser menos ciumento, né? Às vezes você se relaciona com uma pessoa que provoca o ciúme em você, né? Provoca o ciúme em você e você cai nisso, você já é ciumento, desenvolve mais o seu ciúme. Aí você pensa, por que essa pessoa faz isso comigo, né? Ela quer, de repente, para ela, ser amada é você mostrar que tem ciúme. Então, o tempo todo ela está ameaçando você, julgando. E é uma ameaça. Se você não fizer isso, então é uma ameaça do corpo, a roupa que eu coloco, do jogo, né, com o outro. Então, toma cuidado com isso também. Como vai o seu relacionamento afetivo, né? Então, depende muito, assim. Eu acho que vale a pena cuidar disso. Porque o ciúme está ligado também como você se relaciona com o outro e com você mesmo. Obrigado, Bianca, pela sua presença, forte abraço, Silvana, Souza, Benedito. Estamos aqui já, a live passa tão rápido, né? Falando de um tema tão importante, fundamental, que mexe com a gente, o ciúme. Eu falei que desde o começo o ciúme é algo lá de trás, a gente tem ciúme dos pais, dos irmãos, dos nossos amiguinhos. Como que eu lido com isso? O que eu aprendi de ser amado? Lidar com insegurança própria, amor próprio, né? Tem ciúmes mais leve, tem ciúmes exagerado e tem os patológicos. Então é importante, tem gente que precisa de terapia, de análise, para poder romper, às vezes, um relacionamento que é tóxico ou muito ciumento. E a pergunta é, de repente, você ama aquela pessoa, mas ela tá te fazendo mal porque ela é muito ciumenta. Ou você já conversou com essa pessoa. Por isso que é importante o diálogo, a troca, os acordos, né? Eu já vi gente falar como eu posso te ajudar, é a sua parte, mas eu posso te ajudar a ser menos ciumento, sabe? Assim, eu quero que você respeite a minha individualidade, né? Querer trabalhar junto para melhorar o relacionamento. É muito importante isso no casal, né? Então eu acho que é importante pensar, quando a gente faz o tema aqui geralzão dos ciúmes, é pensar sobre a sua insegurança, seus medos, se sentir abandonado, sua capacidade de amar outras pessoas, né? Você é amado por aquela pessoa, mas você pode ser amado por outras. E você também pode amar outras pessoas. Então esse medo de ser abandonado, rejeitado, é muito sério, assim. E às vezes eu desenvolvo esse ciúme patológico com o intuito também de controlar o outro para mim. Ele tem que ser meu, tem que ser do meu jeito. Então, acho que é bem sério, assim, né? É bem pesado, assim, né? Porque isso acontece muito mais do que a gente imagina. Às vezes você vai deixando quieto, você não quer olhar para aquilo, né? Ou acontece brigas e conflitos, mas é importante a maturidade no relacionamento. O que o outro gera em mim com o comportamento dele, o que eu gero no outro com o meu comportamento. Eu gero ciúmes, ameaça o tempo todo, né? É cansativo. Um relacionamento que você tenha, que você sinta que você tem entrega, que você está inteiro ali com o outro sem tantas ameaças ou ficar jogando muito. É paz, né? Então é importante pensar nisso. Mas é um tema complexo. Se precisar, a gente volta a falar disso, né? Mas o ciúme é um sentimento abrangente que tem graus desde das nossas primeiras relações primárias com os nossos pais, que a gente também tem ciúme, mas até nos relacionamentos com amigos, tá? Obrigada, Márcia, pela sua presença. Mas tem isso. Se a pessoa tem um medo pavoroso de se sentir rejeitado, isso já pode ser pano para manga para ele desenvolver o ciúme patológico, né? Embora a gente possa ser rejeitado na vida em qualquer momento, né? Como que a gente lida com isso? Né? Então é um ponto para se pensar. Mas pensa sobre você, o seu grau de ciúme, o que você precisa mudar, repensar a sua autoconfiança. Eu vou gostar mais de mim. Em vez de você também ficar focando no outro, vou fazer uma academia, vou gostar de mim, vou ter novos amigos.
né? Eu vou existir sem o outro lá tá fazendo as coisas dele, né? Eu acho que é importante eu ter prazer sem o outro, porque tem a individualidade de cada um, né? Você poder estar bem sem o outro, sem a dependência, porque às vezes também tem uma dependência emocional do outro, né? Mistura tudo, né? A gente é multifatorial, então mistura. Eu sou inseguro, tenho medo de ser rejeitado, eu tive um histórico difícil de. Porque às vezes a pessoa passa com os pais experiências de ciúme, de briga, de que o outro não é confiável. E aí é uma criança, um adolescente que cresce com essa mentalidade. A gente vira adulto a partir das nossas experiências. De repente eu não rompi com isso. Ou é aprendido que amar o outro é controlar ele, é ter ciúme, ele tem que ter posse. E lá pelas tantas a gente descobre que você pode fazer tudo, se o outro quiser ir embora, romper, isso acontece, né? Então é um renascer de novo, você se redescobre. Às vezes por tantas experiências, ou você foi ciumento ou passou por isso, de repente você quer outra coisa, você não quer que o ciúme seja presente no seu relacionamento. Que ele até apareça ali um grau normal, mas que não seja patológico, doentio, cansativo, tá? Então repense sobre você, suas inseguranças, sobre o quanto você quer controlar a vida do outro. Porque eu posso ter um chefe controlador, né? Uma pessoa que é autoritária, né? Também tem isso. Às vezes a pessoa, ela é ciumenta também, mas ela, além disso, ela quer que as coisas sejam do jeito dela. Então você tem que falar onde você foi para mandar. Tem um sujeito que é controlador, autoritário, às vezes já tem um pouco de ciúme lá, junta, vira aquela pessoa autoritária sobre o outro. Eu quero mandar no outro. Quero mandar no que ele sente, o jeito que ele tem que agir, mandar no jeito que ele tem que vestir. Não deixa o outro mandar em você. Não deixa. Cuida de você. E também não faça isso com o outro. Você manda no outro. Você é dono do outro. Você manda no outro por quê? Por que ele tem que ser do seu jeito? Né? De repente você não quer estar mais com aquela pessoa. Então não manda nela. De repente você fala, não. Essa pessoa eu quero manter. Ou eu não tenho coragem de romper o relacionamento. Eu tenho medo de ficar sozinho. Também tem mais essa. De repente você tá com alguém que não tá legal, mas você tem medo de ficar sozinho. Então é um outro drama, uma outra questão que tem que lidar, né? Mas falar do ciúme passa para nossa história, para os nossos pais, a família, a experiência de confiança, de dividir as experiências, né? Experiências de abandono, de rejeição, né? É falar da vida. Falar do ciúme é falar da vida, de como você tem lidado com isso, né? Acho que é importante também, né? O que está por trás do meu ciúme? Atrás do meu ciúme patológico, o que está? Ou um ciúme exagerado, o que está acontecendo dentro de mim? Às vezes essas crenças erradas, que amar é ter ciúme, essa sociedade que é de posse, de controle sobre o outro, né? O que você aprendeu sobre a família de ciúmes. Você confia no outro que está com você confia em você. Ou sabe aquele que eu disse? A pessoa apronta ou trai ou pensa em outras pessoas. Ou ela já fez muito isso no passado e ela vira um ciumento patológico, porque tudo que ela fez, ou ela tá na cabeça dela, ou ela tá fazendo um projeto no outro, né? Então é um ponto importante. É importante ter consciência que o ciúme ele traz muitos prejuízos e danos para a pessoa e para o relacionamento, né? É legal admitir, se você tem até um ciúme, às vezes exagerado, um ciúme assim, né? Dito normal, você possa cuidar disso para isso não aumentar, que você possa conversar, que você possa ter um bom humor com isso, né? Dar risada da situação, assumir. Ah, eu fiquei com ciúminho de ser ali e falar, e esclarecer, não ficar num joguinho com o outro, né? Testando, jogando. Então, é cuidar desse sentimento que, né, que aparece. Seja, fiquei com ciúme do meu amigo lá, e você brinca com isso, você divide, não se torna patológico. Você lida com o sentimento de ciúme de uma forma mais madura, elabora, diz, assume, e isso vai embora, né? E pronto, não é patológico, é só um sentimento, né? Do irmão, do amigo,
da sua esposa que tá linda, de repente você fala, ai, né? E pronto, isso não virou problema. Essa é a questão, né? Mas admitir, ainda mais aquele que tem o ciúme patológico, você tem que admitir, às vezes você precisa de ajuda para sair disso, e você precisa aceitar que você tem problemas com ciúme para buscar ajuda. O Regis coloca, né, que ele leu uns dias atrás, o amor verdadeiro e profundo está ligado à maturidade. Obrigado, Regis. Que frase, né, Regis? O amor verdadeiro e profundo está ligado à maturidade. Bem-vinda, maturidade. Eu não trocaria a minha idade cronológica hoje, né, para ser mais nova. E a gente vai se amadurecendo, vai crescendo como pessoa, vai evoluindo, vai tentando melhorar algumas coisas, né? E é isso, né? O amor profundo e verdadeiro, ele tem a ver, tá ligado à maturidade. Que a gente possa cuidar da maturidade, né? Porque às vezes uma pessoa que ela é imatura, ela é insegura, ela tem os medos ainda muito arraigados, então de repente ela desenvolve ciúme por mecanismo de defesa, desenvolve o ciúme patológico por tantas coisas que ela tá imatura em relação a ela, né? Então é legal pensar. O Sérgio coloca, agradece a live, boa noite, boa semana a todos. O Fábio está presente, né, Fábio Ribeiro? Forte abraço. José Moreira. Pessoal, tá acabando a live pela questão do tempo, mas depois eu coloco a live no canal no YouTube e às vezes eu encaminho para vocês aqui que eu tenho os contatos, tá? Acho que é um tema importante, né? Falar dos ciúmes, olhar para isso, né? Que você possa, sei lá, conversar disso na sua família, com seus filhos. De repente você tem filhos adolescentes e é importante conversar isso também, porque às vezes eles estão vivenciando isso. Poder falar isso em reunião de família, com os irmãos, das experiências de ciúme que vocês já tiveram lá atrás. Você conversar com a sua companheira, com o seu namorado, nossa, eu até tinha, agora já tá mais maduro, nosso relacionamento mudou, sabe? São temas assim, e a gente vai elaborando, poder falar dessa experiência, né? E acho que tem assim, o quanto falar do ciumento patológico tem a ver com ele se dar conta da vulnerabilidade que ele tem, né? De um medo excessivo de ser rejeitado, de perder o amor do outro. Isso de alguma forma traz muito sofrimento emocional. Então, se você conhece o ciumento patológico, ou se você tem alguém aí do seu lado, né, que converse, que busque ajuda para que isso não precise ser perpetuado na vida, porque se perde muito tempo vivendo de uma forma dolorosa a partir dos ciúmes, né? Então, no consultório você busca às vezes as causas dos ciúmes, né? Não é só uma causa, é multifatorial, mas o quanto o ciumento patológico, você busca essa posição subjetiva que traz esse posicionamento dele diante do medo de perder o amor, né? Do quanto ele está vulnerável ao outro, do quanto ele quer controlar o outro, né? Controlar o incontrolável, o amor, né? O afeto, o querer estar com o outro é desejado, não controlado, tá? Acho que é um ponto importante, né? Cuidar da autoestima, do amor próprio, é cansativo, então viver de um jeito melhor é o convite que a live traz aqui pra gente poder pensar. Então, o sujeito que também tem um ciúme patológico, o quanto ele tem um desvalor de si, é um ponto importante, um extremo desvalor de si. Então ele vai ter que cuidar disso também, né? Eu me desvalorizo e coloco o outro no lugar como ideal ou projeção que eu tô ali. Então repense como que você cuida do seu alto valor, da autovalorização, né? Cuida disso, mesmo que você não tenha um ciúme patológico, você possa cuidar do seu valor, né? De que é possível ser rejeitado e tudo bem, eu lido com isso, se isso acontecer, mas que eu possa estar inteiro, respeitando a individualidade do outro e a minha, que eu possa não querer que o outro seja objeto para os meus desejos, que eu cresci com maturidade, então eu não tenho que ser o centro na vida do outro, né? Porque não somos mais criancinhas.
E cada caso é um caso, precisa analisar, né, o que está por trás desses ciúmes. Mas o ciúme é um tema que faz parte da vida humana, das escolhas, né, das nossas relações. Então pense sobre esse tema, converse isso com a sua família, né, do melhor jeito possível. Né, não dá para deixar quieto esse tema. O ciúme está aí nas relações humanas, desde um mais leve até os graus mais graves, né? Mas que isso possa dizer sobre a gente. O quanto isso revela o que está por trás desse sentimento de ciúme. Mas eu só queria reforçar a importância de você cuidar do seu amor próprio, da sua segurança, da sua capacidade de gostar de si, da sua capacidade de acreditar que você pode ser amado, né? Da relação de confiança, de troca, da importância, né? Do casal e da individualidade, de respeitar a diferença entre você e o outro, enfim. São vários aspectos importantes do sujeito, né, do sujeito na relação com o outro, que desperta essa temática aí dos ciúmes. Então repense, né? Estamos aí na terça-feira, hoje eu consegui fazer na terça-feira a live, mas gostaria, se você quiser também compartilhar essa live com alguém, para poder pensar sobre a temática ciúme, eu agradeço, né? E acho que é importante. E que você possa, acima de tudo, cuidar da sua relação que você tem com você. Cuidando melhor, né, do seu eu, né, dos seus medos, né, confiar mais em você, que você está do teu lado, que você é uma pessoa confiável para você, você confia em você, na sua trajetória da vida, né, tudo isso ajuda você também poder olhar para o outro e ter uma relação de confiança, né, que a gente possa confiar, né, nas vicissitudes da vida e confiar em você para você estar com o outro e estar se lançando nos laços sociais. Enfim, obrigada, né, Belinha, ótima semana, obrigado, Leandro, né? A live ela é breve, ela é rápida, mas ela é provocativa, que você possa pegar algo aqui da live que tenha a ver com a temática dos ciúmes e repense sobre você, suas relações afetivas, suas relações da convivência humana e repense sobre você e o relacionamento com o outro, né? E como o Regis colocou aqui, que você possa cuidar da sua maturidade pessoal. Um forte abraço, até mais, boa semana a todos, muito obrigada, um forte abraço.